Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar de coração para coração. Andando pelo nosso município, andando de vez em quando pelos órgãos públicos do nosso município, a gente tem percebido que Marabá está numa situação pior do que a gente imagina. Principalmente a classe menos favorecida. Principalmente o pobre, aquele de baixa renda, aquele que depende da saúde pública, da educação pública, os ruralistas, aqueles que dependem do transporte coletivo, transporte público. A gente percebe andando pelo nosso município, de norte a sul, leste a oeste, desde o bairro periférico até a zona rural, conversando com as classes organizadas, os professores, os garis, aquelas classes que realmente precisam de uma atenção melhor. A gente passa a ter um embasamento muito superior, um embasamento de uma realidade nua e crua. Muitas vezes a gente acha que o município está bem, mas são apenas, como diz a Bíblia, são apenas aparências de sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Por cima está limpo, por cima está perfeito, está cheiroso, está tratado, mas se você abrir uma sepultura, um sepulcro, você vai ver ossos podres, apodrecidos pelo tempo, pelo desgaste e assim por diante. E o nosso município está vivendo mais ou menos isso. Está como sepulcro caiados. Está por fora apenas uma mera aparência, mas quando você mergulha em reunião com as classes menos favorecidas, nos bairros periféricos, na zona rural, os usuários da saúde pública, da educação pública, do transporte coletivo e assim por diante, a gente percebe que o nosso município está com sérios problemas. E nós precisamos de uma união, nós precisamos de uma juntada social nesse momento, para que a gente realmente possa resolver o problema de Marabá. Estive visitando o Hospital CESP, o HMM, o nosso famoso CESP. Estive visitando algumas escolas do nosso município. E a gente percebe que tantas escolas quanto o nosso hospital, não só o nosso, mas os nossos hospitais, o CESP, o HMI, né, estão aí entregues à própria sorte. Falta maca, falta cadeira para acompanhante, falta coisas básicas que com pouco recurso poderia ser resolvido. Eu estive visitando o CESP e constatei que as cadeiras para os acompanhantes é de péssima qualidade, isso quando tem. Constatei também que as macas estão enferrujadas. Aquele encosto que tem na lateral da maca, que evita o paciente rolar e cair, de um lado está quebrado. Muitas macas dos dois lados estão quebrados, não tem um amparo, não tem um encosto para o paciente ali evitar a queda do paciente. E lamentavelmente hoje um paciente caiu de uma dessas macas danificadas. É impressionante isso. A gente percebe que o poder público não tem valorizado as prioridades municipal. A gente percebe que as prioridades deixou de ser a prioridade para ser secundário, está em terceiro, quarto e quinto plano e muitas vezes não chega nem a entrar nos planos da gestão pública. E isso é lamentável. Para mim, no meu entendimento, a prioridade é a classe menos favorecida. No meu entendimento, a prioridade é a classe pobre, é o ruralista. Apesar de que na zona rural tem muitos ricos, a gente sabe disso, muitos fazendeiros bem-sucedidos, médios e pequenos fazendeiros também bem-sucedidos, mas nós temos uma massa muito grande na zona rural que precisa da atenção especial do poder público municipal. Não tem estrada, não tem ponte, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem assistência básica que o município poderia oferecer e não oferece simplesmente pelo descaso. Simplesmente pela falta de vontade de ajudar e favorecer os ruralistas. Nós percebemos que aqueles que moram na periferia da cidade, falta assistência básica. Muitas vezes sequer a ambulância chega na porta do cidadão. Muitas vezes sequer o caminhão de matéria de construção chega na porta do cidadão para descarregar 1 milheiro, 2 milheiros de tijolo que ele tem a intenção de construir sua casa. Não tem. Por conta disso, a loja deixa de vender. Se a loja deixa de vender, a loja deixa de faturar. Se a loja deixa de faturar, a loja ou demite funcionários ou não contrata mais. Então perceba que é um efeito dominó, é um efeito cascata. Abra as vicinais, construa as pontes, abra as ruas da periferia e nós vamos ver que o nosso município vai começar a crescer. Enfim, então a gente percebe que
existe um descaso, existe um abandono muito grande. O prefeito tem poder constitucional para correr atrás de grandes grupos empresariais nas grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio, Curitiba, Cuiabá e assim por diante, trazer para Marabá, através de incentivos fiscais, incentivos de isenção de alguns impostos, para poder gerar emprego e renda para o município de Marabá, para a população carente, para a população desempregada de Marabá. Mas o prefeito não faz isso. O prefeito não traz uma empresa para gerar 10 empregos. E aí como é que fica? É só no banho-maria, é só na ladainha e não resolve o problema da população. O problema da população está na geração de emprego, está no melhoramento do atendimento médico, está no melhoramento da educação, está no melhoramento da infraestrutura da zona rural, da periferia, do transporte coletivo. A gente percebe que o transporte coletivo está sucateado. Todo santo dia a gente sabe de notícia de 1, 2, 3 ônibus da empresa que ganhou a licitação, que ganhou a concessão para fazer o transporte coletivo, de péssima qualidade, os ônibus quebram. Tem lá 20, 30, 40 pessoas dentro do ônibus, fica 2, 3 horas da tarde, no pingo do meio-dia, tá na beira da pista, na beira da rodovia, esperando outro ônibus que já está vindo também superlotado. E muitas vezes não dá conta de levar toda a demanda que ficou ali daquele ônibus quebrado. E aí a pessoa passa horas a fio no sol escaldante, na beira do asfalto, esperando outros e outros ônibus da empresa virem coletar todo mundo ali. O que é isso? O que está acontecendo? Meus amigos, nós só temos uma forma de mudar a nossa história. Nós só temos uma forma de mudar a nossa realidade em Marabá. É através do nosso voto, é através da política. Não vá pensar que um juiz, um promotor, um grande empresário ou algo do tipo vai mudar a nossa história, não. A história de Marabá, a história do Pará, a história do Brasil se muda através do voto. E é o ano que vem que nós precisamos nos unir para mudar essa nossa história. É por isso que eu sempre digo, juntos somos fortes, divididos somos enfraquecidos e vamos continuar elegendo políticos que não têm a nossa visão, que não têm compromisso com a nossa classe menos favorecida. Quando eu digo nós, eu digo porque eu também faço parte dela. Eu dependo da saúde pública, eu dependo da segurança pública, eu moro em bairro periférico, eu sou um igual vocês. Entendam isso. É por isso que eu gravo esse nosso material, eu lanço nas redes sociais esses vídeos, porque eu sou um igual vocês e nós precisamos nos unir. O ano que vem, para dar um basta, para eleger um prefeito que realmente tenha compromisso com o social, tenha compromisso com as classes menos favorecidas e nós realmente possamos ter a oportunidade de ser governados do nosso município, ter um governo municipal que tenha essa visão social, essa visão da periferia, essa visão da zona rural, essa visão dos usuários da saúde pública, da educação pública e do transporte coletivo. É para isso que nós precisamos nos unir. Não vamos nos dividir, não vamos nos separar, porque separados estamos enfraquecidos e vamos continuar dessa forma. Mas o ano que vem, através do nosso voto, através da nossa união, da nossa visão em relação aos pré-candidatos hoje e aos candidatos do ano que vem, nós vamos dar um voto certeiro para mudar essa história. Vamos eleger um nome, um candidato que realmente tenha esse compromisso conosco para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós também temos o direito. Não é só o rico que tem o direito de viver bem. Eu sempre digo que o rico, ele vive bem em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ele está bem, ele prospera, ele tem qualidade de vida, ele tem tudo isso. Mas o pobre, nós, eu comparo nós como órfãos de pai e mãe, que precisamos de tudo, nós precisamos do amparo do poder público. Se vamos para a saúde, nós precisamos da saúde pública e o amparo do poder público. Se vamos para a educação, é a educação pública. Se vamos para a segurança, é a segurança pública. Não temos condição de contratar guarda-costas. Não temos condição de pagar um vigilante para fazer a segurança noturna da nossa casa. Não temos condição de pagar R$500 mensalidade de uma escola particular para o nosso filho. Nós não temos condição de pagar uma consulta médica de R$450. Não temos condição de mandar fazer uma cirurgia no valor de 20, 30, 40 mil, 100 mil reais. Não temos. Então, em tudo, nós pobres somos necessitados e dependentes do poder público. Até mesmo para arrumar emprego.
porque o prefeito, o governador, o presidente precisa desenvolver políticas sociais de geração de emprego e renda. E o prefeito capaz, competente, ele tem direito, ele tem dever de ir lá fora, em outros estados, e trazer grupos empresariais para gerar emprego para a nossa região, para o nosso município. Infelizmente isso não acontece. E é por isso que eu desafio a minha população, os meus irmãos e irmãs, amigos de Marabá, que possamos nos unir o ano que vem para poder eleger um nome que possa realmente trazer esses benefícios e essa qualidade de vida para todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de nós e as nossas famílias.